Deus, né? Vou deixar para a meditação toda Isaías 40 e Isaías 59, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, né? Eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, né? Acho que aqui o salmista está dizendo aqui na palavra do Senhor que nem a mão do Senhor e nem os ouvidos está escondido para que não seja agravado, né? Deus está ouvindo tudo. Deus está no controle de tudo, meus irmãos. É só crer e saber que Ele é Deus, né? Em um Salmo 121, é um salmo muito maravilhoso que eu gosto de ouvir, que diz assim: eleve meus olhos para o monte, e de onde me virá o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? Ele, de repente, o salmista, quando ele diz isso, ele ainda diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus é grande, é poderoso, no seu a causa que está passando, eu não sei o problema que tu estás passando, mas uma coisa eu sei, que Deus é Deus. Em Malaquias 3,6 ele ainda diz: porque eu, Senhor, não mudo, né? Deus não muda, Ele é o mesmo. Em João, né, Jó 42 ainda diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, né? Deus também está, né, falando que bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. É só crer que Deus vai fazer, né? Esperar no tempo dele, o tempo determinado na vida do Senhor. Às vezes a gente quer apressar, às vezes a gente está com o coração: será, Senhor, que não vai acontecer aquela causa que eu pedi para ti, né? Esse problema que eu estou passando, né? Esta luta é grande, mas grande é o Senhor na nossa vida. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele chega com o tempo certo. Quando a gente acha que não tem mais jeito, quando a gente acha que não tem mais saída, Deus chega. E a gente só aguenta até no tempo que Deus sabe. Deus sabe a escritura, Deus sabe quem é que passa o tempo de passar. Se for para passar 4 anos, 5 anos. Aquele homem estava ali há 38 anos, né? Esperando o milagre de Deus, né? Mas Deus fez milagre também com 12 anos. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, Deus chegou com 12 anos. A filha de Jairo também, quando tinha 12 anos, Deus chegou, né, para ressuscitar, né? Lázaro chegou mais um pouco mais adiantado, né? Depois de 4 dias morto, Jesus chegou, ressuscitou Lázaro, né? E Deus não mudou, Ele é o mesmo. É só crer que Deus, Ele é o mesmo. Ele pode chegar um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e pode também chegar a 38 anos. Basta somente você crer e esperar o tempo de Deus, né? Porque Deus é Deus. E a palavra do Senhor está dizendo aqui: eis que a mão do Senhor não está, eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agora, né, para que não possa ouvir. Deus está ouvindo a sua petição. Deus está ouvindo a sua petição. É só você crer, esperar no tempo de Deus, que Ele vai chegar com providência dos céus. Creia somente. Amém?